momento de louvor abençoado, onde o Senhor com seu Espírito Santo já tem falado aos nossos corações, onde Ele já tem nos visitado, já tem nos tocado, aleluias, e como é bom, como é maravilhoso, né, estarmos na presença de Deus, ouvirmos louvores que engrandece o nome do nosso Deus. E a gente é tocado com isso, porque o Espírito Santo nos visita, a presença do Pai nos visita, aleluias, grande é o nome dEle, é Ele quem faz, é Ele quem fez, e é Ele quem continuará fazendo em nossas vidas. Trouxe um texto que está lá no livro de João, um texto bem conhecido, que vem falar da multiplicação dos pães e peixes, João 6, do 1 ao 14. É um texto bem conhecido, bem ministrado, mas eu parei para ler esse texto esta semana, e o Senhor me mostrou algo que eu ainda não havia visto nesse texto. E é notório que por onde o nosso Senhor Jesus passava, havia uma multidão que acompanhava Jesus. Alguns buscavam nele a cura, a direção, o caminho. Outros estavam ali porque eram curiosos, mas estavam ali. E outros apenas para saber quem era que estava passando naquele local, naquela região, e uma grande multidão o cercava. Havia muitos enfermos, e a palavra diz que ele curava os enfermos, que ele libertava os cativos, que ele socorria os oprimidos, aqueles que não tinham esperança, ele dava esperança. Aquele que estava há algum tempo sem enxergar, ele trazia vista. Por onde o nosso Senhor Jesus passa, Ele sempre deixa algo para ser falado, para ser dito, para ser pronunciado. Ele fazia cura e as pessoas falavam da cura. Ele libertava e as pessoas falavam da libertação. Ele curava e as pessoas ficavam maravilhadas. E esse texto vem nos dizer, o verso de número 1, que depois de Jesus passar por várias regiões, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Meus irmãos, talvez a nossa enfermidade não esteja na nossa carne, não seja uma enfermidade visível, talvez seja no nosso coração, na nossa alma, algo que está dentro de nós, que somente o nosso Senhor Jesus pode enxergar. Talvez haja uma ferida que não foi curada ainda, que não te trouxe a paz, que não te trouxe o descanso, que às vezes há momentos que entramos em desespero, não sabemos para onde correr. Nós caminhamos com Jesus, como aqui está descrito nesse texto, que havia uma multidão que caminhava com Jesus, mas muitos ali no decorrer do texto não vão entender o que o Senhor Jesus estava para fazer aqui nesse momento. Então não adianta apenas nós andarmos com Jesus, se nós não abrirmos os nossos olhos para enxergar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Se nós não estivermos atentos a tudo que Jesus está fazendo à nossa volta, ao nosso redor, não adianta nós falarmos, se nós não crermos. Não adianta nós pregarmos, se o nosso coração estiver fechado. Não adianta a gente cantar louvores, se a presença dEle não for real em nossas vidas. Nós temos que escolher, nós temos que decidir, nós temos que buscar em Jesus aquilo que vai aliviar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. A palavra diz, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e Ele vai nos aliviar. É somente Ele. Nós temos que buscar nele. Não é no homem, não é na mulher, não é nas pessoas de autoridade, mas sim é em nosso Deus, porque somente Ele tem essa autoridade e esse poder.
Não adianta a gente ficar procurando em revista, em jornal, em canal de TV. Não adianta a gente buscar em pregadores se a gente não estiver olhando em Jesus, olhando para Jesus, olhando para Cristo, olhando para Deus. Os nossos olhos têm que estar voltados para o nosso Senhor Jesus. É somente para Ele, meus irmãos, senão não tem como. Se a gente não lê a Bíblia com o nosso coração aberto, não vai ter cura, não vai ter ensinamento da palavra. A gente vai tomar água, mas a gente vai continuar com sede. A gente vai se alimentar, mas nós vamos continuar com fome, porque o nosso coração continua fechado para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Então há uma necessidade daqueles que seguem a Cristo, abrir o coração e os olhos para enxergar as maravilhas que Ele tem para entregar para as nossas vidas. E é maravilhoso, quando nós percebemos isso da parte do nosso Deus, é gratificante. A gente muitas vezes pode estar triste, mas quando nós lembramos, tem um Deus que olha por mim, tem um Deus que olha por você, o nosso coração se alegra, meu irmão e minha irmã. A nossa concepção da nossa situação difícil se torna uma concepção alegre, porque a nossa esperança está nele. Não está no momento que nós estamos vivendo, mas está nele, vem dele, e quando nós esperamos nele, nós alegramos a nossa vida e o ambiente que está à nossa volta, porque Jesus é a alegria, Jesus é a felicidade, Jesus é a realidade do nosso dia ser cada vez melhor. Tem aquele hino que diz, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no agora, é agora. Nós estamos falando do agora, amanhã pertence a Ele, mas quando nós cremos no agora, que Ele vai fazer agora, nesse instante, neste momento. Se a nossa vida estiver voltada para Ele, se a nossa fé estiver firmada nele, é Ele quem nos socorre, aleluia! É o nosso Deus, é somente Ele. E o verso de número 13 diz o seguinte: e Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? E essa parte do texto é interessante, meus irmãos, porque Jesus chega num certo momento, Ele para e olha para a multidão, e havia uma grande multidão chegando até Jesus. Jesus então decide testar os seus discípulos: aonde compraremos pão para saciar a fome dessa gente? Jesus já sabia o que Ele iria fazer, mas Ele questiona os discípulos. Talvez haja questionamento da nossa parte para com Cristo. Por que eu estou vivendo este momento tão difícil? Por que a minha vida está assim tão conturbada? Por que eu não saio dessa vida, dessa situação? São tantos porquês em nossa vida que nós colocamos na nossa frente, que os nossos olhos se fecham. São tantas situações difíceis que entram no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que a nossa mente, os nossos ouvidos só enxergam e ouvem coisas ruins. O inimigo que está do nosso lado fica sussurrando em nossos ouvidos: você não vai conseguir, não vai dar certo, você não vai prosperar, você vai perder, você vai fracassar, você é um fracassado, cadê seu Deus, cadê a sua salvação? E quando isso entra na nossa vida, no nosso coração, a tendência é a gente desanimar mesmo, é a gente desistir mesmo, é a gente parar mesmo. Por quê? Porque os nossos olhos estão fechados para o nosso Deus. A palavra fala em Atos 9, quando Paulo teve encontro com Jesus, a luz era tanta do brilho de Cristo que ele ficou cego.
Então eu creio que nesse tempo que ele ficou cego, houve uma reflexão da vida dele, de tudo que ele fez de errado. Mas Jesus fala para Timóteo, se não me engano, pastor, visitar Paulo e orar por ele, colocar a mão sobre ele, que as escamas dos olhos de Paulo iriam cair. Ou seja, quando Jesus entra na nossa vida, meu irmão e minha irmã, quando Jesus entra na situação, Ele mostra aquilo que Ele tem para nos entregar. E quando Ele entrega para nós, eu não estou falando de coisa material, não estou falando de dinheiro, mas algo que vem de Deus, algo que vem dos céus. E quando nós recebemos isso de Jesus, ninguém pode tirar de nós. O que vem de Deus, ninguém tira de nós, ninguém tira de mim, ninguém tira de você. Ninguém pode tirar isso da nossa vida, a nossa salvação, a nossa confiança nele, ninguém pode tirar. A partir do momento que nós decidimos, tomamos essa decisão de falar: Senhor, a minha vida é sua, Senhor, o meu coração é seu, e nós entregamos a ele, papai do céu, ninguém pode tirar isso da mão de Jesus. Ninguém pode tirar isso, ninguém pode tirar essa confiança de nós. Quando nós olhamos para o texto e falamos: é Jesus que está aqui, é dele que a palavra de Deus está falando, é do nosso Deus, é do Espírito Santo, é da Trindade, é dos três que me guardam, que me protegem. A palavra diz que o nosso protetor, ele não dorme, ele não toscaneja, e todo momento ele está olhando para a nossa vida dizendo: ei, nesse ninguém vai tocar, nessa ninguém vai relar, diabo, Satanás, você pode se levantar, mas neles vocês não irão tocar, porque o nosso Deus está conosco, o nosso Deus está com você, meu irmão, que está assistindo este culto, esta live, aleluia. Então glorifica aí na sua casa, receba o Espírito Santo aonde você estiver, por onde você passar, e creia que Deus está com você, aleluia. O momento pode ser de dúvida, mas nesta noite, o Espírito Santo, se você permitir, está tirando toda a dúvida do seu coração, está dando a certeza que Deus é contigo, aleluia. E Jesus questiona Filipe: ei Filipe, aonde vamos comprar pão para tantas pessoas? Imagine Filipe naquela situação, olhando para o lado. Meu Deus, vai acabar com toda a nossa reserva. E agora? Talvez Felipe pega o dinheiro e começa a contar. 1, 2, 3, 100, 200. Vai ser pouco. Não vai dar não. Aleluias. Tem momento que nós esquecemos que quem é o suficiente para a nossa vida é o nosso Senhor Jesus. Tem momento que nós olhamos para a nossa carteira, para a nossa despensa e falamos: ai, não vai dar, não vai sobrar, não vai ter como. Aí vem o nosso Senhor Jesus e mostra: ei, a gente paga a conta d'água, paga a conta de luz, e ainda sobra dinheiro para comprar meia dúzia de ovo, fazer aquela farofa gostosa e comer. Ou seja, o Senhor Jesus é o suficiente, aleluias. Não tem carne, mas tem o necessário para sobreviver. E o que é o necessário para a gente sobreviver hoje? É a presença, é a palavra, é a confiança no nosso Senhor Jesus, aleluias. Quando nós confiamos nele, nós descansamos nele, aleluia. Esta é a palavra nessa noite: confiarmos nele e descansar. Verso de número 6: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer, aleluias. Filipe respondeu: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, não vai dar. O que a gente vai fazer? Manda todo mundo embora, ó Jesus. Manda esse povo voltar para trás, não tem como, só tem 200 dinheiro aqui. E o pão está caro, os alimentos estão caros, a carne está cara, está tudo subindo o preço.
A farinha está cara, se eu for ali naquela padaria aí, vai dar no máximo meia dúzia de pão. Não vai dar para quase ninguém. Imagina a situação daquele discípulo, andava com Jesus, presenciava os milagres que Jesus fazia, e no momento que Jesus questiona eles, vem, em vez de ele olhar para Jesus e falar assim, é com você, não é comigo não, esse negócio de pão, eu tomo conta do dinheiro, mas quem vai alimentar o povo não sou eu não, é o Senhor. Ei, a palavra está nos dizendo que é Ele que está tomando conta, meu irmão, minha irmã, é Ele quem está cuidando. Nas nossas forças, nas nossas mãos, não tem como, mas a palavra diz que Ele já sabia que Ele ia fazer, Ele já sabe o que Ele está fazendo. Ei, o socorro está chegando, a solução está chegando. O nosso Senhor Jesus tem contemplado essa situação, está dizendo, eu sou o seu socorro, aleluia, eu estou com vocês, vocês não estão só. A multidão estava chegando, ei Felipe, cadê o pão? Não tem como, não tem como, Senhor, não tem como, tem pouco dinheiro. Seria o mesmo que a gente lê a Bíblia e não acreditar nela, falarmos da Bíblia e não confiarmos no nosso Deus, porque Felipe caminhava com Jesus, mas ainda não havia compreendido a grandeza de Jesus, o poder de Jesus, quem Jesus era, quem Jesus é e quem Jesus sempre vai ser. Olha o verso de número 8, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Olha o outro aí, também não viu que Jesus está, é Jesus, meu irmão. Ei, eu vou gritar, porque tem que gritar para o povo ouvir, é Jesus quem está cuidando da gente, é Jesus que nos escolheu, é Jesus que nos separou, é Jesus que está preparando a nossa morada, então é Ele que está tomando conta de tudo, aleluia, é Ele, por Ele, aleluia, meu Deus, é por você, papai, aleluia. Ei, mestre, mas tem um rapaz aqui com 5 peixes, com 5 pães e 2 peixes, papai. É engraçado que nos outros evangelhos não fala que havia um rapaz, só fala dos pães e dos peixes, mas João destaca aqui, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixes, talvez esse rapaz tivesse saído da casa dele, tivesse acompanhado Jesus por algum tempo, por alguns lugares, e nessa saída, nesse encontro, ele tivesse falado, eu vou levar alguns pães e alguns peixes, porque se eu passar fome, eu vou poder comer e matar a minha fome, talvez haverá algumas pessoas à minha volta, que eu vou poder partilhar desse pão. Mas me permita um pouco além, talvez esse rapaz aqui tivesse ouvido os discípulos falar, só tem 200, e 200 não é o suficiente. Talvez ele tivesse chegado na orla da roupa ali do discípulo e falava, ei, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Meu Deus, eu vou falar de novo. Esse rapaz havia olhado para Jesus e havia compreendido quem era Jesus, quem estava na frente dele, meu irmão. Talvez as pessoas que estão há muito tempo na igreja, elas estejam acomodadas, elas estejam numa situação ali que para elas do jeito que tá bom. Então chega um rapaz e fala, ei, olha aqui, fala para ele que eu tenho 5 pães e 2 peixes, que eu sei
que é o suficiente para Ele fazer o milagre acontecer. Ei, vai orar, vai jejuar, vai buscar, vai ler a Bíblia, que você está preparando os seus 5 pães e 2 peixes, porque na hora da divisão, é você quem vai estar ali, puxando a orla dos discípulos e dizendo para Jesus: mestre, eu tenho 5 pães e 2 peixes, então me usa para fazer essa divisão, toma do meu pão, toma do meu peixe, e sacia a fome desta multidão. Aleluia! 5 pães e 2 peixes, e o discípulo fala: mas o que é isso para tanto? Meu irmão, sabe aquele tempinho que você para orar? Sabe aquele tempinho que você para tirar para Jesus? Talvez você fale: não vai dar em nada, mas é os seus 5 pães e os seus 2 peixes. É os seus 5 pães e os seus 2 peixes. É os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Porque quando alguém falar e chegar para você falar, não vai ter como, você fala: eu tenho 5 pães e tenho 2 peixes, e o que você vai fazer com isso? Eu vou entregar para Jesus, porque Ele sabe o que nós precisamos, Ele conhece a nossa necessidade, e é Ele quem vai fazer o milagre, a provisão, a providência chegar. Aleluia! Meu Deus! Não tem como se conter diante de um texto desse, de uma maravilha dessa. É Jesus quem está falando aos nossos corações, é o Espírito Santo nos ensinando nessa noite. Meu irmão, minha irmã, aleluia. E disse-lhe Jesus: manda todo mundo se assentar, porque eu não gosto de bagunça. Porque se tivesse todo mundo de pé, ninguém iria ver o que Jesus havia para falar. Ia ser tanto tititi, tatatá, tanto sussurro, que o povo não iria compreender aquilo que Jesus iria fazer. É notório que a palavra diz que quando Jesus vai visitar Lázaro, havia 2 irmãs, uma para ouvir Jesus pregar, a outra fica andando para lá e para cá, fica inquieta e vai falar para Jesus: Jesus, manda minha irmã me ajudar. Jesus fala: ei, calma que ela escolheu o momento certo, que é ouvir a minha palavra. Então ela sentou e ouviu. Ou seja, quando nós tiramos um tempo para ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer, quando nós tiramos um tempo, falamos: ei tempestade, para aí, ei vento, sossega aí que agora eu vou ali no meu quarto, vou fechar minha porta e vou falar com meu Pai que está em secreto, porque a palavra diz que o Pai que está em secreto, Ele vai ouvir a minha oração, Ele vai vir o meu socorro, aleluias. Porque se eu estiver no meio da bagunça, no meio do rolo, não tem como eu ouvir a voz de Deus. Mas quando eu estou quieto, assentado, papai, com os meus ouvidos abertos, eu estou preparado para ouvir aquilo que Ele tem para me dizer. Está preparado, igreja? Está preparado para ouvir aquilo que Jesus tem para te dizer? Ei, não é momento da gente ficar afobado, não é momento de correria, não é momento de bagunça, não, mas Jesus está dizendo: senta, acalma, escuta o que tem para ser falado, mas é da parte de Deus. Ele disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia uma relva naquele lugar, e assentou-se, pois, os homens em número de quase 5.000, em número de quanto, igreja? Ei, você que está na sua casa, em número de quanto? Ei, eu ouvi daqui, aleluias. Esse é só para quem crê, só para quem está ouvindo, só para quem está conectado com Deus. Em número de 5.000, mas havia só 5 pães e 2 peixes. Ei, papai, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Imagine,
cara daqueles discípulos: eu não estou entendendo. Dinheiro a gente não tinha o suficiente. Apareceu um moço aí com 5 pães e 2 peixes, ele manda todo mundo se assentar. Verso de número 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Aleluia. Imagine a divisória desse pão: 5 pães e 2 peixes. Eu vejo dessa maneira, olha para mim, que um pegava o pão, tirava um pedaço, quando ele passava para o outro, já, aquele pedaço que ele tirou já vinha crescido, outro pegava um pedaço, e aí esse pão não se consumia, ia crescendo o pão. Quanto mais eles tiravam, mais o pão crescia. Ou seja, quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, quanto mais nós comemos da palavra de Deus, quanto mais nós buscamos em Deus através da sua palavra, mais nós queremos conhecer, mais nós queremos comer, mais nós queremos nos alimentar. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é liberdade, a palavra de Deus é alegria, a palavra de Deus é confiança, a palavra de Deus nos traz fé, a palavra de Deus nos traz renovo, a palavra de Deus nos traz esperança, a palavra de Deus nos traz luz, a palavra de Deus nos deixa alegre, a palavra de Deus nos mantém de pé, a palavra de Deus nos traz cura, a palavra de Deus nos traz vida, porque Jesus é a própria palavra, Ele é a própria palavra. Meu Deus. Verso de número 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos. E quando estavam saciados, como assim? 5.000 homens, 5 pães e 2 peixes. E quando estavam saciados, ou seja, todo mundo se alimentou desses pães e desses peixes, e ninguém mais estava com fome. Disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Aleluias. Eu vou falar de novo. Aleluias. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Feche seus olhos nesta noite. A todos que esperam em Deus, a todos que estão com a sua fé firmada no Pai, não vai ter falta, não vai ter, aleluias, que pegar emprestado, não vai ter que pegar escondido. Se você continuar firmado nele, Ele está nos dizendo nesta noite: vai ter fartura, vai sobrar, os cestos estarão sempre cheios, mas para isso há uma necessidade de estarmos com Ele, de andarmos com Ele, de esperarmos somente dEle. Ei, é o próprio Espírito Santo que está dizendo aos nossos corações: vai ter pão e vai ter peixe, vai ter pão e vai ter peixe, vai ter pão e vai ter peixe, mas é só 5, mas será o suficiente para você. Aleluia! 5 pães e 2 peixes. Mas por que isso, pastor? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para curar, para multiplicar o pão, para multiplicar o peixe.
aleluias, e para nos amar. Se coloca de pé.